Então, vamos lá, né? Essa nossa aula 1 aqui, de termodinâmica, né, é uma revisão, né? E eu estou usando como o livro texto, o livro base, o livro do Huang, tá certo? Obviamente, tem uma bibliografia complementar aí que a gente vai usando e pesquisando, tá certo? Então, assim, para a gente fazer essa revisão, né, eu vou contar, como eu falei, com o conhecimento prévio de vocês. Então, vamos ver uns conceitos preliminares, certo? Que são muito importantes aqui para a gente compreender tudo que nós vamos falar, certo? Primeiramente, a gente vai estudar um sistema termodinâmico. E o que é um sistema termodinâmico? Todo sistema termodinâmico são todos os sistemas que possuem muitas partes, né? Por exemplo, um gás, né, ele possui várias partículas, várias moléculas, né? Você pode ter um sistema de um material magnético, onde você pode considerar aquele sistema como um conjunto de spins, né? Um conjunto de momentos de dipolo magnético, assim como você pode fazer um estudo do ponto de vista eletromagnético, né? Ou apenas eletrostático, né? Um conjunto de momentos de dipolo elétrico de um sistema, de uma substância polar, né? Por exemplo. Então, assim, um sistema termodinâmico, a rigor, certo? É nada mais, nada menos do que um sistema com muitas partes, muitos componentes, muitas moléculas, né? Por exemplo. E esse sistema, ele realmente é descrito por grandezas macroscópicas, certo? Por exemplo, um sistema que tem um conjunto de momentos magnéticos, ele, por exemplo, ele tem um campo magnético externo, né? Que corresponde justamente ao somatório de todos os momentos magnéticos moleculares daquela substância, né? Então, ela vai exibir um campo magnético externo, e esse campo magnético pode ser medido experimentalmente. E o campo magnético, obviamente, vai ser um parâmetro macroscópico, ok? Para um gás, por exemplo, que é o gás ideal, né? Ele compõe uma substância muito importante na termodinâmica, e nós estudamos ela amplamente, né? Um gás, ele possui umas grandezas macroscópicas que nós podemos estudar, né? E são conhecidas, né? Por exemplo, a temperatura, né? A temperatura está associada à energia cinética média das moléculas, né? Que compõem aquela substância, né? Um gás, por exemplo, ele ocupa um certo volume, possui uma certa pressão, né? Ele exerce uma pressão nas paredes do recipiente no qual ele está confinado, né? Então, todos esses parâmetros aí são parâmetros termodinâmicos, ok? Que descrevem completamente aquele sistema. E, né, nós podemos definir como estado termodinâmico aquele conjunto, né? O estado termodinâmico, ele corresponde a um conjunto de parâmetros termodinâmicos, né? Parâmetros macroscópicos, que descrevem completamente aquela substância, né? No caso do gás ideal, é comum a gente usar os 3 parâmetros termodinâmicos principais, né? Que é pressão, volume e temperatura. Mas, por exemplo, o número de moléculas, né? O número de moléculas também é um parâmetro macroscópico, né? Que a gente pode utilizar, né? Como um dos parâmetros para descrever aquele sistema, ok? Então, aí, nós já sabemos o que é um sistema termodinâmico, né? É um sistema composto de muitas partes, né? Os parâmetros termodinâmicos são aqueles parâmetros macroscópicos que descrevem o sistema, e é esse conjunto de parâmetros, né, eles definem um estado, o estado termodinâmico, ok? Quando esses parâmetros termodinâmicos não mudam no decorrer do tempo, certo? Nós podemos dizer, né, por definição, que aquele sistema ele está em equilíbrio termodinâmico. Significa que seus parâmetros termodinâmicos não mudam com o tempo, ok?
Aí, uma coisa muito interessante nessas definições é o seguinte, né? Dado um sistema, certo? Que ele é descrito completamente pelos parâmetros termodinâmicos P, V e T, né? Nós podemos sempre definir uma função, né? Ou seja, uma equação que nós chamamos de equação de estado, né? Que é uma equação que envolve todos esses parâmetros termodinâmicos, ok? Agora notem, né, que todo o estudo que nós vamos fazer aqui, né, todo o estudo que nós vamos fazer no âmbito aqui da disciplina de termodinâmica é um estudo da termodinâmica de equilíbrio, certo? Então, nós vamos estudar tudo na situação de equilíbrio, ok? Então, nessa circunstância, né, essa equação de estado, ela vai descrever todos os estados de equilíbrio do meu sistema, tá certo? Então, por exemplo, né, se eu tenho uma substância que é descrita completamente por P, V e T, certo? Eu posso construir aqui um plano cartesiano aqui em 3 dimensões, né? Onde cada dimensão vai ser um desses parâmetros, né? P, V e T, né? Então, essa equação, ela vai definir uma superfície, né? Então, aqui é uma superfície, essa superfície aqui, em vermelho, né? Ó, essa superfície aqui define o conjunto de estados de equilíbrio no sistema, certo? Aí uma coisa interessante, né, que é importante também destacar é o seguinte, que a partir dessa equação de estado, né, ó, com 3 variáveis, né, essa equação, ela me garante o seguinte, que se eu conheço dois parâmetros, dois quaisquer desses parâmetros, eu sei o terceiro parâmetro, né? Então, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso fazer o seguinte, eu posso considerar dois desses parâmetros quaisquer de forma arbitrária, né? E definir elas como variáveis independentes, certo? E a terceira variável, né, no caso, vai ser uma variável dependente. Obviamente, você escolhe isso, né? Fica a seu critério a partir da equação de estado, né? A equação de estado que envolve esses 3 parâmetros termodinâmicos que definem o estado do sistema, né? E define completamente o sistema, ok? É importante a gente entender essa questão de variáveis dependentes e independentes, né? Porque a descrição matemática de um sistema, né? Ele depende também da compreensão desse aspecto que eu diria que é um aspecto matemático, né? Então, que fique aí na nossa cabeça que eu posso sempre escolher qualquer dois parâmetros desses e definir como variáveis independentes, e a terceira variável é uma variável dependente, tá certo? Aí, então, vamos considerar, certo, um ponto aqui nessa superfície. Um ponto nessa superfície aí corresponde a um estado de equilíbrio, né? E esse ponto tem bem definido a pressão, o volume e a temperatura, tá certo? Quando o sistema ele sofre uma transformação, certo? Ele vai de um estado A até um estado B, certo? Então, quando o sistema ele sofre uma transformação, ele sai de um ponto e vai para o ponto A para o ponto B, ok? Existem infinitas formas de um sistema termodinâmico mudar de estado, né? Essas transformações, certo? Elas podem ocorrer de forma lenta, de uma forma bem lenta, certo? De modo que, ao longo do tempo, em cada instante de tempo, eu posso considerar que esse sistema está suficientemente numa situação de equilíbrio termodinâmico, certo? Quando isso acontece, né, eu posso traçar uma curva nessa superfície aqui, ó, por exemplo,
E essa curva vai definir justamente essa transformação termodinâmica, ok? Esse processo, essa transformação, nós chamamos de um processo quase estático, né? Quase estático por quê? Porque ele, em cada instante, ele está numa situação de equilíbrio, né? Nós sabemos que isso, na prática não é possível, mas a gente pode sempre, no limite, né, considerar essa transformação como sendo uma transformação de equilíbrio, né? Um processo quase estático. A gente sempre pode fazer isso no limite, ok? Então, esses processos que podem ser descritos através de uma função aqui, né? Dessa curva do ponto A até o ponto B, né? São todos processos reversíveis, né? O que é um processo reversível? É que ele é indiferente com respeito à questão do tempo, né? Ele, ele pode acontecer tanto do ponto A para o ponto B, como do ponto B para o ponto A, né? Você pode ter um processo que ele pode ocorrer no sentido inverso, ok? Já os processos irreversíveis, né? Eles geralmente não conseguem ser descritos. Geralmente não, nunca, né? Nunca, não é possível a gente descrever um processo irreversível através de uma função, né? Mas existem processos irreversíveis, né? O sistema está aqui, por exemplo, no ponto A', e ele de repente vai para o ponto B', né? Então ele dá um salto do ponto A para o ponto B. Isso pode acontecer, né? De uma forma não contínua, né? Matematicamente falando, né? Esses processos são processos irreversíveis, né? E eles não conseguem, não ocorrem no sentido inverso, né? Certo? Existem, né, vários tipos de processos, né, que a gente pode classificar, né, dentro dos processos quase estáticos reversíveis, né, nós podemos citar os processos isotérmicos, processos isovolumétricos ou isocóricos, né, isovolumétrico e isocórico é a mesma coisa, isobáricos, os processos isobáricos, e os processos adiabáticos. Cada um desses processos possui algumas características que a própria terminologia da palavra aí, né, ela indica, né? Os processos isotérmicos já indicam o seguinte, né, que nesse processo não há variação da temperatura. A temperatura permanece constante, né? Já os processos isovolumétricos, o volume permanece constante e os outros parâmetros termodinâmicos é que variam, né? E os processos isobáricos, a pressão permanece constante, ok? E todos os outros parâmetros termodinâmicos podem mudar, ok? Já os adiabáticos, os processos adiabáticos, são aqueles processos em que o sistema termodinâmico não troca calor com o meio externo. Ele nem recebe e nem perde calor para o meio externo, tá certo? Então, são basicamente esses quatro sistemas, quatro processos ou transformações que nós podemos classificar aqui nessa termodinâmica de equilíbrio, ok? Essas transformações, né, elas podem estar representadas no diagrama PV, certo? Ou seja, eu posso desenhar um plano envolvendo a pressão e o volume, por exemplo. Obviamente, eu estou focando, né? Notem que eu estou focando aqui num sistema, né? Cujos parâmetros termodinâmicos é o P, o V e o T, né? Pode ter 4 variáveis? Pode, certo? Então, vai depender do seu sistema, né? Pode ter outras variáveis diferentes dessa? Pode, né? Pode ter, sim. Pode ter um número de partículas, pode envolver campo magnético, né? Pode envolver várias coisas, dependendo do sistema, né, termodinâmico que você quer estudar. Por exemplo, existem sistemas quânticos, né, que têm seus parâmetros macroscópicos ali analisados, né? Tá certo?
Então, ó, eu posso desenhar um plano PV, posso fazer o plano PT, certo? Posso fazer o plano T versus V, certo? Então, ó, a projeção dessa superfície em qualquer um desses planos, ok? Define o meu diagrama, ok? Então, por exemplo, no diagrama P contra V, seria a projeção daquela superfície no plano PV. Né? Então, ó, essas transformações reversíveis, né, são linhas contínuas nesse diagrama, assim como são curvas também contínuas nessa superfície, como eu falei anteriormente, né? E as irreversíveis não podem ser representadas nesse diagrama, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, essas curvas aqui laterais, né, ó, essas curvas laterais têm como projeção essas curvas aqui, né, da superfície, né? A projeção dessa curva aqui, ó, da superfície seria uma projeção, por exemplo, né, quem sabe, seria uma reta aqui, né, ó, do ponto A' para o ponto B', certo? Então, essa projeção aqui justamente a projeção dessa transformação aqui, né? Uma transformação qualquer, ok? Numa transformação, né? Você pode representar em qualquer um dos diagramas, né? Alguns efeitos são importantes da gente analisar e saber calcular, certo? Um deles é o trabalho. E o que é? E o que é trabalho? Vocês sabem, né? Ó, que trabalho é o quê? É o produto escalar entre a força vezes o deslocamento. Isso para uma força constante, né? Para uma força variável, o trabalho vai ser o quê? Integral de F, produto escalar com dr, um deslocamento infinitesimal, né? O trabalho realizado de um ponto A para o ponto B, ok? No nosso contexto, né? No nosso contexto desse sistema que é descrito por pressão, volume e temperatura, P, V e T, certo? O trabalho ele vai continuar tendo essa definição, certo? Mas só que você tem que escrever o trabalho em termos dos parâmetros termodinâmicos, né? Nós sabemos que pressão é igual a força sobre a área, né? Certo? A pressão é igual ao módulo da força dividido pela área. Então, se você analisar aqui, ó, a força, né, de uma forma bem simples, né? Se a força e o deslocamento forem na mesma direção, né, e mesmo sentido, então trabalho é força vezes o deslocamento. Só que força é igual a pressão vezes a área, vezes o deslocamento. E a área vezes o deslocamento, isso aqui tem unidade de volume, né? Então, P vezes delta V, né? A variação do volume é justamente o que? O trabalho realizado por um gás em termos dos parâmetros termodinâmicos, ok? Então, se você tem um gás e esse gás, né, ó, está confinado dentro de um recipiente, né, de volume V, esse recipiente com paredes fixas, exceto uma, né, ó, essa parede vermelha, ela é móvel, significa que esse gás faz uma pressão nessa parede de área A. Então, isso aqui tem uma área A, certo? Então, quando essa pressão faz um deslocamento nesse êmbolo para cima, né, ele exerce aqui uma força, existe um deslocamento certo? Desse êmbolo, ok? Então, essa área da base aqui do êmbolo vezes a distância D percorrida pelo êmbolo para cima, né, vai dar justamente a variação do volume, né? Então, o trabalho realizado pelo gás, ele é igual a essa pressão multiplicado por esta variação do volume, ok? Então, tem só um erro aqui, né? Ó. Se o trabalho
for infinitesimal, né? Se o trabalho for infinitesimal, significa que a variação do volume também foi infinitesimal, né? Então, de modo geral, no contexto da termodinâmica, o trabalho infinitesimal é calculado com uma pressão multiplicado pela variação do volume infinitesimal, certo? Ok? Então, esse é o conceito de trabalho que nós temos lá na mecânica e no contexto da termodinâmica é dado por essa expressão aí, tá bom? Tem dois conceitos também que são de extrema importância aqui também no contexto da termodinâmica, certo? Que é o calor, né? E, consequentemente, o conceito de capacidade térmica, né? Nós sabemos, né, e nós ensinamos para os nossos alunos, né, que existem lá dois tipos de calor, né? Tem o calor sensível e o calor latente, né? Aquele calor que é responsável pela mudança do estado, que é o calor latente, e o calor sensível, que é aquele que vai mudar a temperatura do corpo, né? Então, como é que a gente mede esse calor, né? A gente mede a partir da definição também, né, de um parâmetro que nós chamamos de capacidade térmica, certo? Então, para uma substância que recebe um calor, se ela não muda de estado, ela vai mudar a sua temperatura, certo? Então, existem substâncias que mudam muito a sua temperatura quando recebem muito calor, né? E outras, quando recebem pouco calor, mudam muito a sua temperatura. Então, existe uma taxa, né, de temperatura para cada valor de quantidade de calor que uma substância recebe, né? Então, você pode definir como esse parâmetro aqui, capacidade térmica, como sendo a quantidade de calor que recebe por unidade de temperatura, né? Então, por exemplo, né, se eu medir calor em caloria, uma dada substância que recebeu 10 calorias, né, e sofreu uma variação de 2 graus Celsius, né, significa que a capacidade térmica dele é de 5 calorias por grau Celsius, né? Então, é um parâmetro que depende, né, das propriedades atômicas e moleculares daquela substância, né? Mas também depende da massa, né? Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica de uma substância, né? Ok? Então, significa o seguinte, que para eu aumentar a temperatura de uma determinada substância em 1 grau Celsius, né, eu vou precisar de muito mais calor, certo? Se for uma quantidade muito grande de massa. Então, a capacidade térmica também tem esse aspecto, né? Quando você quer um parâmetro, o parâmetro que depende somente das propriedades da substância, né, da substância em si, que não depende da massa dela, esse parâmetro nós conhecemos e é o que nós chamamos de calor específico, né? Ó, certo? Qual é o calor específico da água? 1 caloria por grau Celsius. Isso aqui é o calor específico da água no estado líquido, né? Significa o quê? Que para eu aumentar 1 grau Celsius de 1 grama de temperatura, de 1 grama de água no estado líquido, eu vou precisar de uma caloria, ok? Então, essa grandeza aí é a capacidade térmica e essa Czinho minúsculo é o calor específico, né? Que são grandezas que nós conhecemos e nós ensinamos para os nossos estudantes, né, lá do ensino médio. Beleza? No nosso contexto aqui, certo, dessa disciplina, nós sabemos que existem vários tipos de transformações aí, como eu citei, né, as transformações isotérmicas, isovolumétricas e tudo mais, né? Então, ó, numa transformação isotérmica não tem variação da temperatura, né? Então, nesse caso aqui, né, a gente não define capacidade térmica para uma transformação isotérmica, mas numa transformação
isovolumétrica e numa transformação isobárica, né, nós podemos definir a capacidade térmica, né, de duas formas. A capacidade térmica numa transformação a volume constante, certo? E a capacidade térmica de uma transformação a pressão constante. Em ambas as situações, a definição de capacidade térmica é a mesma, só que você vai considerar, né, numa situação a volume constante, a capacidade térmica é uma, e numa situação a pressão constante, a capacidade térmica é outra, ok? Então, esse parâmetro, ele também vai depender do tipo de transformação que nós estamos analisando, tá certo? Outro conceito de extrema importância aqui, ó, no nosso contexto, é o conceito de reservatório térmico, né? Quando se trata de sistemas termodinâmicos, nós sabemos que um sistema termodinâmico é aquele que é composto por muitas partes, né? Um gás, um mol de um gás possui 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Então, é uma quantidade gigantesca de partículas, né? De moléculas, ok? No entanto, mesmo nesse contexto, nós podemos ter, né, substâncias substâncias que são muito grandes em relação a outros sistemas termodinâmicos, tá certo? Por exemplo, né, se eu pegar uma pedrinha de gelo e colocar numa piscina, né, nós sabemos o que vai acontecer. A pedra de gelo vai derreter. Então, o que acontece? A pedra de gelo vai ganhar calor, certo? E esse calor vai diminuir a temperatura do gelo e depois mudar o estado físico do gelo. E o gelo vai se derreter, né? E ele vai ficar na temperatura igual à temperatura da água da piscina, né? O que foi que aconteceu aí, né? A temperatura da piscina, ela não vai se alterar, né, de uma forma considerável por conta da presença de uma pedrinha de gelo, certo? Significa o seguinte, que a piscina, o calor da piscina, né, foi fornecido para o gelo, mas não teve uma perda, uma mudança de temperatura significativa, né? Então, esses sistemas termodinâmicos muito grandes em relação ao sistema termodinâmico que você está estudando, certo? São denominados de reservatórios térmicos. Eles tanto fornecem calor, né, quanto absorvem calor sem alterar a sua temperatura, né? Isso aí, a gente frequentemente vai estar trabalhando com esse conceito de reservatório térmico ou apenas reservatório, beleza? Outro conceito, né, ó, como nós falamos aqui, né, essa revisão de termodinâmica, a gente vai estar fazendo a revisão desses conceitos, né, e para que a gente possa compreender tudo que nós vamos estudar aqui, até para a gente se comunicar, né? Todos esses termos aí são de extrema relevância, a compreensão, inclusive para que a gente possa se comunicar e vocês compreenderem o que está sendo exposto. Beleza? Então, vamos lá. Um sistema termicamente isolado, certo? O que é um sistema termicamente isolado? Que ele possui paredes, né? Adiabáticas e ele não permite a troca de calor, né? Certo? Então, isso é um sistema termicamente isolado. E dois conceitos aqui, ó, também importantes, né? Todos os conceitos aqui são importantes, mas esses dois também são muito importantes, principalmente quando a gente estiver mais lá na frente falando de potenciais termodinâmicos, né? Que eu acredito, eu não sei se vai dar tempo a gente ver hoje, mas não tem problema não, ok? Que são as grandezas extensivas e grandezas intensivas, né? Nós sabemos que o sistema termodinâmico, ele é descrito pelos parâmetros termodinâmicos, né? E esses parâmetros são justamente essas grandezas que podem ser
extensivas ou intensivas, né? As grandezas extensivas são aquelas que dependem da quantidade de matéria que possui, certo? Então, e as intensivas, elas não dependem, né? Por exemplo, se eu calculo a energia por unidade de molécula, né? A energia por unidade de molécula, não importa se eu tenho muitas moléculas ou poucas moléculas daquela substância. A energia por unidade de molécula é uma grandeza intensiva. Já a energia em si, né? Certo? Se eu chamar de U como energia interna, que a gente vai falar mais na frente, mas estou contando com o conhecimento prévio de vocês, né? É uma grandeza extensiva, porque ela depende da quantidade de matéria, né? Então, quanto mais matéria você tem, mais energia interna você tem, né? Certo? Mas a energia, Uzinho, né? Seria o U por unidade pelo número de moléculas, né? Por unidade de partículas, seria uma energia por molécula, seria uma grandeza intensiva, né? Porque ela não depende da quantidade de matéria dela, né? Então, essa é a grande diferença entre grandezas extensivas e intensivas, tá certo? Então, como eu falei lá em cima, né? Todo sistema termodinâmico possui suas equações de estado, certo? Eu falo suas porque pode ser mais de uma, ok? Para um gás ideal, que ele é descrito pela pressão, volume e temperatura, nós podemos ter uma equação de estado conhecida, né, da gente, né? O gás ideal é aquele gás rarefeito, né? Onde as moléculas, elas estão tão espaçadas que é raro as colisões entre as moléculas, elas praticamente não interagem entre si, né? Certo? Então, tem, no máximo, colisões binárias, né? Quando, né, num gás que seja menos rarefeito, as moléculas você pode ter três ou mais moléculas ali interagindo durante um período de tempo, né? Elas estão, três moléculas, uma próxima das outras, e as três estão interagindo. Então, você tem aí uma colisão envolvendo três partículas, né? Que é super complicado você fazer esse tipo de análise, né? A gente consegue fazer análise binária, né? Com duas partículas interagindo, né? Então, o gás ideal, ele tem essas características, né? Ele é suficientemente rarefeito. E nessas condições, né? A equação que envolve pressão, volume e temperatura é dado por essa equação aqui, ó, né? Certo? Que é a lei de Boyle, certo? Ou seja, né, a pressão vezes o volume dividido pelo número de moléculas, certo? Vai ser sempre um valor constante, né? Isso aí é uma observação, né? A gente na física, praticamente a física, ela consiste em você analisar, saber medir as grandezas, né? As grandezas físicas, você define as grandezas físicas, aprende a medir, e você vai analisar a relação entre essas grandezas, né? E geralmente na relação entre essas grandezas existe uma constante de proporcionalidade, que ela pode ser obtida experimentalmente, né? No entanto, essa lei aqui, certo? Observe que essa lei aqui, ela consiste em verificar PV sobre N como uma constante para um valor de temperatura, certo? Numa situação em que eu estou analisando só aquela situação para uma determinada temperatura, né? E nós sabemos que para medir temperatura, você tem que ter um parâmetro de referência, né? O que é o parâmetro de referência? Você tem que criar, em outras palavras, você tem que criar uma escala, né? O nosso parâmetro de referência para a criação de uma escala termométrica é a gente observar os fenômenos, né? Existem dois fenômenos que a gente pode dizer, convencionar aqui, que, por exemplo, quando o gelo se transforma em água líquida, né? Quando a água sai do estado sólido para o estado líquido,
a gente pode achar que nessa temperatura é uma temperatura fixa, né? É um valor de temperatura fixa, né? Para as condições de pressão, né? Normais, né? Para uma certa condição. E a mudança de estado líquido para o gasoso também ocorre numa temperatura fixa. Qual é o valor dessa temperatura? Esse valor é uma escolha arbitrária, certo? Né? Os pontos de fusão e de ebulição, vocês podem escolher de forma arbitrária e a partir desses dois pontos, você consegue definir a sua escala de temperatura, né? Então, é assim que a gente faz e é assim que também nós ensinamos nossos estudantes lá do ensino médio, né? Afinal de contas, essa disciplina aqui, né, de termodinâmica e estatística, também é uma disciplina para aprimorar o conhecimento de vocês, mas também para a gente poder esclarecer de uma forma clara, objetiva aos nossos estudantes acerca desse assunto, né, que também é visto por eles, ok? Então, ó, você vai definir, né, uma temperatura no ponto de fusão e uma temperatura no ponto de ebulição, ok? Então, a gente pode, entre esses pontos estabelecidos, definir que você tem 100 partes escolhidas entre eles, né? Quando você faz isso, você está definindo uma escala que é centígrada, ok? Uma escala centígrada. E quando você faz essa definição, essa lei aqui, ó, essa lei de Boyle, né, mostra que essa constante, na verdade, PV sobre N, é proporcional a essa temperatura, né? Ok? De modo que você vai encontrar que PV sobre T é igual a N vezes uma constante que é medida experimentalmente, ok? Tendo como T0, né, a temperatura, né, igual a zero, é uma escolha arbitrária, né? Ó, então você pode colocar esse eixo aqui, ó, PV sobre NK, em qualquer lugar, a priori, certo? Se você fizer, seguir esses passos, né, escolher uma escala centígrada, certo? De modo que a temperatura T igual a zero corresponde a PV sobre NK também próximo de zero, né? Se você faz isso, você vai encontrar a escala absoluta, que é a escala Kelvin. Nessas condições, você vai encontrar essa constante, que é a conhecida constante de Boltzmann, certo? Essa é a constante de Boltzmann. Ou seja, PV é igual a NKBT, né? Para essa constante, a escala de temperatura que nós temos que usar é a escala Kelvin, né? Então, é bom que fique bem claro isso, né? Se você usar uma outra escala, certamente essa constante deve ser outra, né? Você vai ter que fazer o experimento e encontrar isso aí, tá bom? Mas a escala que nós usamos é a escala Kelvin, né? E a constante de proporcionalidade nessa lei de Boyle aqui, né, que vai aparecer, além da temperatura, nessa constante, vai ser a constante de Boltzmann, que é dada por esse valor aí, 1,38 vezes 10 elevado a menos 23, ok? Uma outra forma de escrever, né, que é justamente a forma que nós mostramos para os nossos estudantes do ensino médio, né, é através da constante universal dos gases, né, que é esse R aqui, ó, ok? Que ele vale 8,31 joule por mol Kelvin, ou 0,82 atm litro por mol Kelvin, beleza? Então, ó, aí, enquanto aqui, ó, PV igual a Nzão KBT, esse N é o número de moléculas, né? E esse Nzinho minúsculo é o número de moles, né? É o número de moles da substância, ok? Então, PV é igual a nRT, é a equação de estado, né, para um gás ideal, né? Observe que isso aqui define uma superfície, né, no plano cartesiano não, né, no espaço tridimensional PVT, certo? E nós podemos, através dessa equação de estado, definir P e V como sendo
variáveis independentes, a temperatura como variável dependente, ou escolher VT como variáveis independentes, né? E a pressão como a variável dependente, né? Você pode escolher sempre dois desses parâmetros termodinâmicos e definir eles como sendo variáveis independentes e a terceira variável como uma variável dependente, né? Se no seu sistema N, esse Nzinho, ou esse Nzão aqui, ó, certo? Se você considerar como um parâmetro termodinâmico, né? Por exemplo, se você tem um sistema termodinâmico em que ele tem o número de moléculas variável, né? Aí você tem um sistema termodinâmico que precisa ser descrito por P, V, N e T, né? Então, neste caso, eu teria 3 variáveis independentes e uma variável dependente, tá certo? Então, é outra possibilidade, né? Vai depender do sistema que você está estudando, né? E a condição e pela qual esse sistema está passando, ok? Então, assim, a partir dessas definições preliminares, certo? Nós podemos, né, fazer, por fim, uma definição aqui, certo? E, ao mesmo tempo, uma observação, né? Lá da mecânica, né, nós aprendemos que a energia de um sistema total, a energia total de um sistema sempre se conserva, né? Aí eu não vou entrar na discussão de forças conservativas ou não conservativas, não, certo? Mas nós sabemos que a energia total de um sistema sempre se conserva. Isso significa o seguinte, que se eu tenho um sistema termodinâmico, ok? Sistema termodinâmico, e eu forneço calor para esse sistema termodinâmico, né? Significa o seguinte, que eu estou fornecendo energia para esse sistema termodinâmico. Esse sistema termodinâmico ele pode, né, se expandir. Então, quando ele se expande, ele vai estar realizando o trabalho no meio externo, ok? Então, ó, significa o seguinte, se ele não se expande, nada, só um exemplo, né? Significa que aquele calor que ele absorveu ficou dentro dele, né? Então, ele possui ali o que nós chamamos de energia interna no sistema, né? Então, a priori, ele já tem uma energia interna, né? Então, a gente pode estabelecer que, a priori, né, um sistema termodinâmico, ele já tem uma energia interna. Então, significa o seguinte, a variação dessa energia interna do sistema, né, vai ser igual ao quê? A quantidade de calor que ele recebeu, né, ok? Menos o trabalho que ele realizou, né? Se ele não tem variação da energia interna, significa o quê? Que todo o calor que eu forneci para o sistema foi convertido em trabalho, né? Então, forneci calor para aquele sistema, ele se expandiu realizando um trabalho, ou seja, uma energia, né? Exatamente igual à quantidade de energia que ele recebeu na forma de calor, ok? Então, essa equação aí, grifada em vermelho, né? É nada mais, nada menos do que uma equação que reflete o princípio da conservação da energia. E, obviamente, ela pode ser considerada como sendo uma definição de energia interna, certo? Então, energia interna, calor e trabalho, né? Trabalho mecânico, são todas grandezas de energia, né? Medidas em joule ou em caloria, ok? Então, uma forma de eu escrever também, né? Essa lei aí, essa equação, né? Que nós conhecemos como a primeira lei da termodinâmica, é na forma diferencial, né? Quando você tem uma transformação infinitesimal, né? Onde o sistema recebeu uma quantidade de calor infinitesimal dQ e realizou um trabalho também infinitesimal dW, né? A energia interna do sistema, certo? A variação da energia interna do sistema
infinitesimal é igual a dq menos dw, certo? Aí, alguns pontos são interessantes da gente estabelecer, né? Ó, energia interna, né? Energia interna de um sistema, ela, ela também depende de um referencial, né? E ela é um parâmetro, certo? Que é uma função de ponto, né? O que é que significa isso? É uma função de estado, né? Se você tem um sistema termodinâmico descrito pelos parâmetros termodinâmicos P, V e T, né? Certo? Um ponto naquele espaço tridimensional, PVT, representa um estado. Então, para cada estado, você tem uma energia interna daquele sistema, tá certo? Então, se ela é uma função de ponto, né? Ou seja, significa o seguinte, que existe realmente uma função matemática, a gente pode escrever, na verdade, uma função matemática, né? Para a energia interna do sistema, ok? Diferentemente do calor, né? O calor e o trabalho também não é uma função de ponto, né? A quantidade de calor de um sistema, né, que está num determinado estado pode ser vários valores, né? Então, e assim como também o trabalho realizado, né, de uma substância que percorre sofre uma transformação, né, do A para o B, né, e sofre outra transformação no outro caminho, também do A para o B, né, esse trabalho pode ser diferente, ok? Então, a gente pode dizer, né, que essa grandeza, energia interna, né, a gente é uma diferencial exata, ok? Porque essa energia interna é uma função de estado, ou seja, pode existir, né? Na verdade, não existe, pode existir uma função matemática que descreve essa equação, essa função, tá certo? Que descreve, na verdade, essa grandeza, né? Então, como eu falei aqui, espero que tenha sido compreendido aí por vocês, que essas grandezas, calor e trabalho, diferentemente da energia interna, não são diferenciais exatas, né? Aí lá na matemática nós aprendemos o que é uma diferencial exata, né? Então existe uma condição matemática para isso, né? Ou seja, para que exista uma função, certo? Para que exista essa função, ela precisa ser uma diferencial exata, né? E para que essa diferencial seja exata, a condição é a seguinte, ó. Primeiro vamos considerar, né, que nossas variáveis independentes é P e V, né? Para um sistema que é descrito completamente por estes parâmetros termodinâmicos P, V e T, e eu estou escolhendo P e V como sendo as minhas variáveis independentes. Então, a temperatura é minha variável dependente, ok? Então, neste caso, né, quem é o DU? Quem é o DU? O DU vai ser, né, observe que o U, vou botar aqui em preto, né, ó, o U é função de P e V. Então, DU vai ser o quê? Matematicamente falando, nós sabemos que vai ser a derivada de U, derivada parcial de U com respeito a P, né? Minha letra melhorou de ontem para hoje, ó. Né? Para V constante, dP, mais du, dV, né? Derivada parcial da energia interna em relação ao volume para a pressão constante, dV, certo? Se U é dado por isso aqui, certo? É uma função de P e V, du ele é escrito dessa forma.
Ok? Então, nesse caso, qual é a condição para a diferencial du? Ops. Ser exata. Deixa eu ver aqui. A condição é que, se eu derivar esse termo com respeito a v, esse primeiro termo do lado direito da igualdade com respeito a v, tem que ser igual, né, à derivada desse segundo termo do lado direito da igualdade com respeito a p, ok? Então, a condição para que uma diferencial seja exata é o quê? Ó? Que d derivada parcial com respeito a v de du dp a v constante, isso aqui a p constante, né? Ó, certo? Tem que ser igual a derivada parcial com respeito a p de quem? De du dv a p constante. Né? E essa segunda derivação aqui vai ser a v constante. Ok? Beleza? Então, essa condição é a condição para que a diferencial du seja exata e, consequentemente, é a condição para que exista uma função U, a energia interna, certo? Em relação, que descreve aí a energia interna do sistema, né? Para que ela seja um diferencial exato, né? Então, ó, nesse sentido, né? Nós sabemos que, pela primeira lei, dq, né? dq é igual ao quê? Observe que a energia interna é uma função, mas não é uma função que a gente pode lá calcular experimentalmente. Já a quantidade de calor, a gente pode, né? A quantidade de calor, a gente pode experimentalmente calcular essa quantidade de calor, né? Então, vamos lá. Então, esse dq, ó, pela primeira lei da termodinâmica, pode ser escrito, ó, dq vai ser igual a du mais dw, né? Então, vamos lá. Ó. Então, dq vai ser igual a du mais dw, certo? Só que du, se p e v são minhas variáveis independentes, o du nós acabamos de expressar ele aqui, ó. Ele é igual a derivada parcial de u com respeito a p, né? A v constante, dp, certo? Mais derivada parcial de u com respeito a v, a p constante, dv. Mas, agora eu vou colocar o trabalho. O trabalho aqui, nesse caso, vai ser p dv. Ok? P dv. E agora? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encontrar aqui dq vai ser igual a du dp, a v constante, dp, mais du dv, a p constante, mais p dv. Certo? Então, ó, nós temos aqui, né? Se nós conseguimos, ó, observe o seguinte, ó. Notem que dq não é uma diferencial exata, certo? Mas du é. Então, a partir dessa definição de que du é uma diferencial exata e existe essa função, certo? E nós podemos, obviamente, escrever ela aqui em função desses meus parâmetros independentes. A partir daí, eu consigo encontrar o dq, né? Consequentemente, eu consigo também achar
o trabalho, né? O trabalho nós sabemos que é P vezes DV. Então, agora nós temos o DQ em função dos meus parâmetros independentes P e V, certo? Ok? Então, pessoal, ó, vocês vão fazer, né? Aí, por isso que eu pedi para vocês se prepararem, né? Porque a tarefa de vocês agora é descobrir o seguinte: vocês vão, em vez de usar P e V como variáveis independentes, vocês vão usar o T e o V, né? Troca P por T, né? Ó. Então, vocês vão escrever U, T, V, ó. T e V são agora minhas variáveis independentes, né? P vai ser a minha variável dependente, certo? Aí depois vocês vão escrever o DU, e a partir do DU, certo? A partir do DU, vocês vão encontrar o DQ, certo? Façam aí, achar o DU, e a partir daí encontrar o DQ. Demonstre isso aqui, certo? Que é a equação 1.7 do Huang. Professor, Oi. o fato de dQ e dW, né, que são as diferenciais do calor e do trabalho, serem diferenciais não exatas devido que a gente não consegue, por exemplo, calcular elas no experimento? Não. Significa isso não. Significa o seguinte, significa que o trabalho, não existe uma expressão para o trabalho, né? Que relaciona a equação de estado, entendeu? Ela não depende do ponto, né? Não existe o trabalho do ponto A, tá entendendo? Trabalho do ponto C, não existe isso, entendeu? George, Certo, entendi. Oi, George? Não, digo assim, oi. pode ser também, talvez fique bom também falar assim, né? Porque o calor, a temperatura é uma característica, é uma propriedade do sistema, né? Para dar um exemplo, né? Já o calor não seria, né? Se você descobrir a quantidade de calor que está fluindo de um corpo para o outro, você não está descrevendo uma propriedade do sistema, né? Então você pode pensar isso, que essas diferenciais inexatas são referentes a variáveis que dependem da trajetória, certo? Então ela não é uma propriedade do sistema. Então, para cada trajetória que você tiver uma mudança de estado, você pode ter uma quantidade de calor ou de trabalho diferente, mesmo que o ponto inicial e final seja o mesmo, né? Então é isso daí que vai te dar, pode te ajudar a compreender isso daí, né? Então se você integrar a derivada do calor ou dQ ou dW, você não vai encontrar uma propriedade do sistema. Essa integral ela vai ser dependente da trajetória que foi realizada. Exatamente. Valeu, Pablito. Professores, né? Estão ouvindo, professores? Opa, Estou Eu ouvindo aqui. fiz aqui o cálculo de U dependente de PT. Então, com base na matemática, né? Na explicação, mas na matemática, se o V for constante, o Q vai ser uma diferencial exata? Não, assim, o Q e o W não podem ser diferenciais exatas porque eles, assim, essas integrais elas dependem da trajetória, tá bom? Então, quando você fizer uma integral aí de um caminho AB, por exemplo, se você for a pressão constante, você vai obter um resultado, se for a volume constante, você vai obter outro resultado, e por aí vai, né? Então, o calor e o trabalho nunca vão ser diferenciais exatas porque eles não são características do sistema. Você não vai poder integrar isso e caracterizar o sistema. Vai sempre depender da trajetória, tá bom? Então, não vai depender disso aí. O Q e o W não são diferenciais exatas. Sim, mas aqui no caso, quando o V é constante, o DQ é igual a DU, né? Aí, matematicamente, eles ficam iguais, né? Mas ainda não considera como diferencial exata nessa situação. não. Assim, ó, a variação... Oh, deixa eu só concluir aqui, Jorge, por Vai favor. lá.
Se você pegar, por exemplo, a variação da energia interna, ela depende somente dos pontos, correto? Então, se você sair de um ponto A a B, independentemente da trajetória, a variação de energia interna será sempre a mesma. A variação da energia interna, né, o DU, ela é uma diferencial exata, né? Então, se você fizer uma integral aí, você vai conseguir encontrar uma propriedade do sistema. Isso não depende da trajetória. Então, de um ponto A a B, independentemente da trajetória, você vai ter sempre a mesma variação de energia interna. Embora em cada trajetória você vai ter vai ter um calor absorvido ou cedido e um trabalho realizado ou sofrido, né? Então, se você pegar de um ponto A a B, você sempre pode igualar essa variação de energia interna como se você tivesse escolhido o caminho a volume constante. Mas isso não vai dizer que calor, o dQ é uma diferencial exata, vai continuar sendo inexata. Mas você está particularizando um caso para encontrar o ΔU. Professor, só uma dúvida. Na seguinte representação, no caso, o trabalho seria nulo? Na segunda? Não, não seria nulo, não. O trabalho, ele é sempre igual a PDV, certo? Só que Sim. suas variáveis independentes são quem? P e T. Aí, do mesmo jeito que você fez o DU, né? A diferencial DU em função de PT, você vai fazer o DV também em função de PT. Entendeu? Sim. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar aqui para você. Tá. Olhe para cá, ó. Vocês. É Camila que está falando, é? Isso. Camila, você conseguiu fazer o outro? Sim. PV, né? Isso. Pronto. Então, você está falando quando as variáveis independentes são P e T. É isso? Isso. Aí você não escreveu DU em função de PT, não foi? Sim. Aí você vai fazer a mesma coisa que fez com DU, vai fazer com DV. Certo? Mesma coisa. Porque o V, como é a variável dependente, ele é função de P e T também. Então, o dV vai ser a derivada de V, né? Ó, vai ser similar a essa equação aqui, ó. Similar a essa equação aqui, ó. A derivada de V com respeito a P, a T constante, dP, certo? Sim. E se você sabe o dV, você vai saber também quem é o dW, que é igual a P vezes o dV. Entendeu? Sim. Aí, quando você encontrar o dW, você substitui e encontra o dQ. Então, o que é que nós temos, né? Ó, então, como vocês podem ver aí, eu reescrevi aqui, né, o dQ, certo? Para cada par de variáveis independentes, né? Ó. Então, para as variáveis T e V, o dQ é dado por essa expressão. Para as variáveis T e P, o dQ é dado por essa segunda expressão. E para as variáveis PV, é dado por essa última expressão aí. Ok? Agora, ó, nós, né, vamos lembrar do que eu falei lá no início sobre a capacidade térmica a volume constante e capacidade térmica a pressão constante, certo? O que é capacidade térmica, né? Pela definição, né, nós conseguimos definir lá, nós definimos capacidade térmica da seguinte forma, né? Ó, vou colocar aqui. Deixa eu só botar um pouco mais para cima aqui, ficar melhor. Então, ó, capacidade térmica, né? É o que? É a variação da quantidade de calor pela variação da temperatura, né? Isso aqui é volume constante, né? Então, ó, de acordo com essa definição e olhando uma dessas três equações, ó, calor por temperatura é dQ dt, né? Então, dQ dt a volume constante, vamos lá, ó, a volume constante dQ, então você vai pegar essa primeira equação aqui, ó, né, ó, a volume constante, esse termo some, e dQ dt vai ficar du dt a volume constante, ó. Então, isso aqui, ó,
é igual a du dt a volume constante, tá certo? Então, o calor, a capacidade térmica a volume constante pode ser calculada como a derivada parcial da energia interna com respeito à temperatura a volume constante. Isso significa o quê, pessoal? Ó, que eu posso calcular empiricamente, né? Ó, pego a quantidade de calor que uma determinada substância recebe, divido pela temperatura, que é o valor da variação da temperatura, né? Num processo onde o volume é constante, e faço essa razão, né? E eu consigo encontrar a capacidade térmica a volume constante de uma determinada substância. Mas se eu tenho o U, né? A energia interna, essa função, né? De estado matemática que nós conhecemos, se eu sei essa função de estado e eu derivo com respeito à temperatura, a volume constante, eu consigo também encontrar a capacidade. E a capacidade térmica, a pressão constante, seria o quê? A quantidade de calor dividido pela variação da temperatura também, né? Somente que a pressão constante. Nesse caso, né, ó, a pressão constante, então a gente vai usar essa segunda equação aqui, ó, certo? E então, dq dt vai ser justamente essa expressão aqui, ó, certo? Então, a capacidade térmica, a pressão constante, vai ser ΔQ sobre ΔT, né? A pressão constante, por definição, e vai ser igual, né? Se eu tiver o U, né? Que é a energia interna, em função de T e P, né? Nós conseguimos encontrar a capacidade térmica através dessa expressão, certo? Agora, note que essa expressão aqui, ela pode ser simplificada se a gente usar a definição de entalpia do sistema, certo? A entalpia do sistema, ela é igual a U mais P vezes V, né? Entalpia também é unidade de energia, tá certo? Deixa eu ver aqui, como é que eu faço? O lápis, tá certo. Pronto. Então, preto aqui, CP vai ser igual a DH dt, a pressão constante. Isso aqui, ó, é a capacidade térmica a pressão constante, tá certo? Então, nós temos, né, ó, como definição, entalpia é igual a energia interna mais PV, né? Certo? E a capacidade térmica a pressão constante vai ser justamente a derivada dessa entalpia com respeito à temperatura também a pressão constante, né? Então, podemos ter aqui alguns casos particulares, né? Ó, por exemplo, a energia interna de um gás ideal. Para um gás ideal, nós sabemos que a energia interna depende somente da temperatura, né? Certo? Então, a partir dessa expressão aqui, ó, da capacidade térmica a volume constante, nós podemos encontrar o du, né, que vai ser CV vezes dt. E vai ter uma constante aqui, essa constante, que é a energia interna, é um parâmetro arbitrário, que a gente pode escolher como sendo igual a zero, né? Então, nesse caso, se o parâmetro de zero aí, constante, for zero, né, o de t vai ser simplesmente a capacidade térmica a volume constante multiplicado pela temperatura, tá certo? Então, temos aí uma equação matemática importante para o gás ideal, né, ó, certo? Então, capacidade térmica a volume constante vezes a temperatura é justamente a energia interna de um sistema conhecido como gás ideal, né? Isso é um caso particular. Nesse caso, também a gente pode calcular a expressão para CP menos CV, certo? Capacidade térmica a pressão constante menos a capacidade térmica a volume constante. Inclusive, essas informações vão ser úteis para a gente resolver essa questão que eu vou mostrar para vocês como é que resolve, tá certo? Que é a primeira questão da lista lá que o professor Diego preparou para vocês, Diego Ximenes, né? Então, ó, a capacidade térmica a pressão constante
sendo como a derivada da entalpia com respeito à temperatura e pressão constante, aí eu substituindo aqui a definição de entalpia, né? Nós podemos derivar U para o gás ideal, não é CVT, então a derivada de U com respeito a T é só o CV, né? E PV não é igual a NKT, PV, pela equação de estado do gás, PV é igual a NKB, constante de Boltzmann, vezes a temperatura, né? Então, se eu derivar isso com respeito à temperatura, vai sobrar somente NKB, né? De modo que nós podemos encontrar, né, a seguinte expressão, ó, que CP menos CV é igual a NKB, certo? Ou CP menos CV é igual a Nzinho, que é o número de mols, vezes R, que é a constante universal dos gases ideais. Beleza? Então, essa expressão aqui é a diferença entre as capacidades térmicas, né? Aí notem, gente, o seguinte, né? Alguns livros, o Moisés, por exemplo, quem estuda pelo Moisés, vai encontrar essa equação, ó, CP menos CV é igual a R, certo? Sem esse Nzinho aí. Só que lá no Moisés, ele chama isso aqui, CP e CV, como sendo a capacidade térmica molar, né? Ou seja, né, o CP e o CV do livro do Huang, para quem vai estudar pelo Huang, né, é a capacidade térmica. No Moisés, é a capacidade térmica molar, ou seja, é o CP sobre N, ok? De modo que, é só para não gerar confusões aí, porque essa questão aqui, ó, né, eu observei, foi retirada lá do Moisés, e não do Huang, ok? Então, pessoal, como exemplo, eu vou resolver para vocês essa questão aí. É a primeira questão da lista, né? Alguns de vocês, eu acho que já fizeram, né? Eu recebi por e-mail algumas listas feitas, né? Parabéns aí aos que tentaram e conseguiram, né? Para quem não conseguiu, vai ver como é que resolve essa questão aí, né? Com base em tudo que a gente aprendeu aqui, né? Então, vamos lá. Professor, desculpa, só um parêntese. Essas listas que você passou, a gente envia por e-mail ou utiliza o Google Sala de Aula para enviar? Utiliza o Google Sala de Aula, certo? Mas eu ainda não coloquei lá a atividade, né? Com data de entrega, né? Até porque a gente também não tinha estabelecido prazo para entregar essas listas, né? Tá certo? Então, eu vou inserir lá. Aí quem mandou para o e-mail, né? Se puder colocar lá no Google Classroom, me ajuda, né? Mas se não puder, for muito difícil, já está lá no e-mail, tá valendo. Tá certo, obrigada. Nada. Então, vamos lá, continuando aqui, né? Ó. Então, você tem aqui essa questão, ele diz o seguinte, 0,1 mol de um gás ideal, né? Ó, 0,1 mol de um gás ideal, com CV igual a 3 meios de R, descreve o ciclo representado na figura no plano PT, né? Então, o diagrama que ele está usando aqui é o diagrama PT. Vocês estão conversando aí? Ou o meu WhatsApp tá bombando aqui, que diabo é isso? Pronto. Continuando aqui. Aí, gente, ó, a pergunta é, né? Para eu representar no plano PV, eu vou precisar, né, saber a pressão, o volume e a temperatura, né? No caso aí a gente já sabe pelo gráfico mostrado, em cada um desses pontos, ponto A, ponto B e ponto C. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é calcular esses pontos, né? A pressão, o volume e a temperatura em cada um desses pontos e depois representar esse ciclo aí no plano PV, como ele está pedindo, né? Aí depois a gente vai calcular o trabalho, o calor e a energia interna para todos esses processos, ok? Aí lembrando, pessoal, como eu falei há pouco, né? Essa questão aí é lá do Moisés, né? Se essa questão é lá do Moisés, esse CV aqui é a capacidade térmica a volume constante molar, né? No nosso contexto, esse CV aqui, ó, vai ser igual a 3 meios NR, certo? No nosso contexto aqui,
capacidade térmica, sem ser a molar, né? Certo? Você pode fazer assim, ó, se essa é a capacidade térmica molar, você coloca o N bem aqui, né? Ó, certo? Então, CV é igual a 3 sobre 2 NR, ok? Beleza, então essa é a primeira observação. Segunda observação, né? Como eu falei aí, para a gente resolver o item A, a gente tem que saber o PA, o VA e o TA, né? Então, ó, para todos os pontos. Quem é a pressão no ponto A? Vai ser P1. Quem é o volume no ponto A? Nós não sabemos a priori, né? Quem é a temperatura no ponto A? 300 Kelvin, né? Quem é a pressão no ponto B? No ponto B, a pressão é 1 atm. Quem é o volume do ponto B? A priori, também não sabemos. Quem é a temperatura no ponto B? Também igual a 300 Kelvin. Ok? Quem é a pressão no ponto C? É igual a P1. Quem é o volume no ponto C? A priori, nós não sabemos. E quem é a temperatura no ponto C? Igual a 600 Kelvin. Certo? Então, ó, o nosso objetivo agora aqui, né, antes de fazer o desenho do gráfico, é achar o VA, o VB e o VC e achar esse P1, né? Como se trata de um gás ideal, nós sabemos a equação de estado. É PV é igual a NRT, correto? Então, ó, de cara, né, ó, se nós sabemos o N, sabemos o R, sabemos o PB e o TB, nós conseguimos, usando a equação de estado, achar o VB, né? No ponto A e no ponto C, a gente conseguiria achar o VA e o VC se soubéssemos quem é o P1, que ele não forneceu, né? Só que nós podemos notar o seguinte, ó, a transformação do B para o C, ó, a transformação do B para o C é uma transformação em linha reta, não é assim, ó? No diagrama P, PT, né, ó? Como se trata de uma equação de estado, ó, P como função de T é igual a N R sobre V vezes T, concordam? Então, ó, essa função P em função de T, se é uma reta, né, significa o quê? Que isso aqui é uma constante. Então, nós podemos já dizer que a transformação de B para C, né, ó, é isovolumétrica. Certo? Se ela é isovolumétrica, ela é uma reta, olha só que legal, né? A gente pode, né, ó, dar continuidade a essa reta aqui e perceber, ó, que para cada 300 graus Kelvin, desculpa, né? 300 Kelvin, não existe graus Kelvin, né? Para cada 300 Kelvin de temperatura, você aumenta o quê, ó? 1 atm, né? A volume constante. Então, quem é o P1? É 2 atm, né, não? 2 atm, muito bem. Quem foi que respondeu, que eu não reconheci a voz? A Camila respondeu sim. Jessec viu bate-papo 2, exatamente, pessoal. 2 atm. Participem, falem alguma coisa, certo? Que eu não estou vendo o bate-papo, não. Então, vamos lá, ó. 2 atm por quê? Porque se você seguir essa reta aqui, né, ó, né? Você consegue descobrir que P1 é igual a 2 atm. Aí, pronto, se você sabe que o P1 é 2 atm, você consegue achar o VA e consegue achar o VC, né? Então, vamos lá. Aí a gente pode também aproveitar aqui, ó, e ver que a transformação de A para B é o quê? Qual é o tipo de transformação do A para o B? Isotérmica. Muito bem, isotérmica. Porque a temperatura permanece constante, né, ó? E a transformação de C para A, que é que falta aqui, é o quê? Isobárica. Isobárica. Bárica. Beleza? Então, nós já reconhecemos aqui as transformações e agora nos resta aqui calcular o V, o VA, o VB e o VC, né? Então, ó, PV
PV é igual a NRT. Então, VA é igual a NRTA sobre PA. Quanto é que vale o N? 0,1 R. Quanto é que vale o TA? TA vale 300, né? 300 sobre o PA. Quanto é que vale o PA? É o P1, que é igual a 2. 2. Então, vai ficar 300 vezes 0,1 é 30. 30 dividido por 2 dá 15R. Né? Então, é o VA. Quem é o VB? Aí, o VB, ó, né? Do A para o B, uma transformação isotérmica, né? Ó. Quem é o VB? Numa transformação isotérmica, a gente sabe que PV é igual a PV, né? No ponto A é igual a PV no ponto B. Não é assim? Então, se a pressão cai pela metade, o volume tem que dobrar, né? Dobrar de tamanho, para que PV permaneça constante, né? Isso aqui só é válido numa transformação isotérmica, de A para B, que é essa transformação aqui, né? Ó. Certo? Então, VB, a gente não precisa nem fazer esse cálculo aqui e descobrir que vai ser 30R, né? Que é o dobro do VA, né? E do B para o C, ó, do B para o C, a gente sabe que é isovolumétrico, então o volume permanece constante. Então, VB é igual a VC, é igual a VB, que é igual a 30R. Beleza? Aí, com essas informações, nós conseguimos fazer o desenho do diagrama aqui, né? Vamos lá fazer rapidinho o diagrama. PV, que é o que ele quer, né? Ó. Certo? Então, vamos colocar aqui, né? No ponto A, a gente sabe que vou botar aqui 15R e vou botar aqui, opa, não ficou legal, vou botar aqui 15R e o dobro, mais ou menos aqui, né? 30R, né? E aqui vamos colocar a pressão 1, para seguir a escala, vamos colocar mais ou menos aqui, né? 1, e aqui 2 ATM. Ok? Então, onde é que está o ponto A? O ponto A vai estar na pressão 2 e o VA 15, né? 2 e 15, ó. Aqui. 2 e 15. Então, aqui é o ponto A. Né, ó? Aí, o ponto B vai ser o quê? Pressão 1, temperatura 300, né? E o volume VB 30. Então, aqui vai ser 31. 30R e 1. E aqui é o ponto B, ó. Né? Quem é que vai ser o ponto C? O ponto C vai ser no 30, né? O VB é igual a VC, que é igual a 30, e o PC é igual a 2, que é igual a P1, né? É assim? Então, esse aqui vai ser o ponto C. Ok? Então, vai ser do A para o B, do B para o C e do C para o A. Certo? Nós sabemos que de A para B, olha só como é legal aqui, ó. De A para B é isotérmica, né? Ó. Então, numa transformação de A para B, a temperatura é constante. E então, PV é igual a nRT, né? Temperatura constante. Então, P é igual a nRT sobre V, que é igual a uma constante, certo? Constante dividido pelo volume, né? Então, como é que é a cara de uma função dessa aqui? Você tem uma constante, a constante inversa, né? Então, vai ser um negócio assim, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio sem tremer muito. Pronto. Não vai ser uma reta, né? Vai ser um negócio assim. Caraca. Pronto. Vai ser um negócio mais ou menos assim. Beleza?
Então, a transformação de A para B é uma isotérmica. Então, essa curva aqui nós chamamos de isoterma, né? E de B para C, nós sabemos que é isovolumétrica. Então, é uma reta, né? Então, é uma reta do B para o C. Ó. E do C para o A é isobárica, né? Então, é uma reta paralela, viu? Tem que ser paralela aí. Então, aqui, ó. Tchuc. Pronto. Fiz o desenho do diagrama PV a partir do diagrama P contra T, né? Que foi fornecido na questão. Agora, para cada processo, né? Para cada processo, ele quer que a gente calcule o trabalho, quer que a gente calcule o calor e quer que calcule a energia interna. Então, vamos lá. Para cada caso, né? No processo AB, o que é que nós temos no processo AB? Processo AB, deixa eu voltar aqui. AB é isotérmica, né? Se o processo é isotérmico, a temperatura permanece constante. Como se trata de um gás ideal, se a gente olhar lá para cima, ó, se a temperatura permanece constante, a variação da energia interna é zero, né? Então, para esse gás ideal, ΔU é igual a zero. Se o ΔU é igual a zero, e nós sabemos que ΔU é igual a ΔQ menos ΔW, que é o trabalho, né? Nós não aprendemos isso. Então, nós podemos dizer que a quantidade de calor, ela vai ser convertida completamente em trabalho, né? Como é que a gente calcula o trabalho, né? O trabalho é calculado como integral de P dV, né? Só que P é igual a nRT sobre V, não é assim? Não é assim? Então, ó, considerando T e V como variáveis independentes, a pressão é dada por isso aqui a partir da equação de estado, ok? Então, se eu substituir aqui, ó, o trabalho vai ser igual ao quê? nRT, como T é constante, né, ó, do A para o B é isotérmica, então sai da integral. Então, vai ser integral de dV sobre V, do ponto A até o ponto B. Então, o trabalho vai ser igual a nRT, integral de dV sobre V, vai ser o logaritmo neperiano de V. Substituindo os limites da integração, vai ser VB sobre ln de VB menos ln de VA, que vai ser igual a ln de VB sobre VA, né? Então, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho, que vai ser igual a N, que é o número de mols, 0,1, vezes R, vezes a temperatura. Qual é a temperatura de A e de B? 300, né? Ó. Então, aqui ficam 300, né? De ln de VB sobre VA. VB é o dobro, né? Ó. VB é 30 e VA é 15. Então, esse é ln de 2, né? Então, se você substituir na calculadora e substituir o valor de R, né? Aí você encontra os valores do trabalho, que é igual à quantidade de calor, né? E vão ser grandezas positivas, né? Porque você tem aqui uma expansão isotérmica, né? Numa expansão isotérmica, você aumenta o volume, então o sistema realiza trabalho, ok? Agora vamos lá para o processo do ponto B para o ponto C, né? Ó, ponto B para o C. Do B para o C, que tipo de processo é? Vamos lá. Isovolumétrica. Se é isovolumétrica, a consequência imediata é que não tem realização de trabalho. Se não tem realização de trabalho, pela primeira lei da termodinâmica, né, ó, a variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor, né? Como é que a gente calcula a quantidade de calor? É a capacidade térmica, né, ó, certo? A volume constante, do B para o C o volume não é constante? Do B para o C o volume é constante. Então, vai ser a capacidade térmica, volume constante, multiplicado pela variação da temperatura. Então, a variação da energia interna vai ser igual à variação da quantidade de calor, que vai ser igual CV a volume constante, ele deu na questão, né?
que é 3 sobre 2R, ó, ou 3 meios de nRT, né? Porque aqui é a capacidade térmica molar, né? Então, vai ficar 3 meios de NR vezes delta T, né? Que dá igual a 3 meios de... O N é 0,1, né? A variação da temperatura no processo BC, né, ó, do B, cadê? Do B era 300 Kelvin, para o C 600 Kelvin, né? Isso aqui é um 600. 600 Kelvin, então a variação é de 300 Kelvin. Então vai ficar 300 aqui, né, ó. Variação da temperatura é 300 e N é 0,1, então vai ficar 30. 30 R, que dá igual a 30 vezes 3 dá 90, 90 dividido por 2 dá 45 R, né? Então, a quantidade de calor aí, positiva, fornecida ao sistema, né? Vai ser convertida em energia interna, porque não tem realização de trabalho, né? E você tem aí do B para o C, né? O processo do B para o C vai ser positivo, né? A quantidade de calor. Então, por fim, vamos olhar agora do C para o A, né? O C para o A, que tipo de transformação nós temos? Nós temos uma transformação do C para o A isobárica, né? Nessa transformação isobárica, o que é que nós temos? Nós temos que o trabalho é igual a P delta V, né? Ou, certo? P delta V é igual a N R delta T, pela própria equação de estado. Então, você pode calcular tanto usando P1, né, vezes o delta V, quanto você pode substituir o N, o R e o delta T, né? O N vai ser 0,1 vezes o R vezes a variação da temperatura. Cadê a variação da temperatura? É de 600 para 300, então vai ser negativo, né? Então, vai ser negativo menos 300, que dá igual a menos 30 R. É o trabalho realizado no processo CA, que é uma transformação isobárica, né? Se eu sei o trabalho, né? Como é que eu calculo agora a quantidade de calor, né? Ó, vamos lá, a quantidade de calor. A quantidade de calor, a pressão constante vai ser a capacidade térmica, a pressão constante, né? Você tem uma transformação isobárica multiplicado pela variação da temperatura. Nós sabemos, né, que a capacidade térmica, a volume constante, né? Essa expressão aqui que eu acabei de mostrar aqui, ó. Capacidade térmica, a pressão constante menos a capacidade térmica, a volume constante, é igual a Nzinho R, né? Ó. Então, vamos lá. Então, CP, voltando aqui, ó, CP menos CV é igual a NR, né? Então, CP vai ser igual a NR mais CV, que é igual a NR mais 3 meios de NR, porque a capacidade térmica a volume constante vai ser 3 meios de NR, né? Que é igual a 3 meios mais 1 dá 5 meios, né? 5 meios de NR. Então, CP é igual a 5 meios de NR. Então, isso aqui é igual a 5 meios de NR vezes a variação da temperatura, que dá igual a 5 sobre 2. Variação da temperatura vai ser negativo, né? Do C para o A vai ser negativo, então vou botar um menos aqui. 300, né? Nós sabemos de 600 para 300 dá menos 300, vezes o N, que é 0,1, dá vezes 30, né? Certo? R, que dá igual a menos 5 vezes 3 dá 15, né?
Então, 5 vezes 30 dá 150, dividido por 2 dá menos 75 R. Isso aí é a quantidade de calor, que é menos 75 R. R é a constante universal dos gases, né? Aí você substitui os valores de R e você consegue encontrar essa quantidade de calor aí, perdida, no caso, pelo sistema, né? Então, se você sabe o trabalho e sabe a quantidade de calor, né? Você consegue descobrir, eu vou fazer bem aqui embaixo, não, acho que cabe. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever aqui. Então, a variação da energia interna vai ser igual, vou botar de azul para ficar destacado, não. A variação da energia interna U vai ser igual, né? A quantidade de calor, ΔQ, menos o trabalho, né? Então, vai ser igual a quantidade de calor menos 75 R, mais, menos o trabalho, que é menos 30, né? Então, vai ficar mais 30 R, que dá igual a 45, né? Menos 45 R. Ok? Então, eu encontrei aqui a quantidade a variação da energia interna, certo? Essa aqui é a resposta para a energia interna na transformação do C para o A, certo? Ok?